Bom, então vamos lá. O gene MTHFR é um dos genes mais impactantes em todo o nosso metabolismo. Como vocês sabem, eu sempre trago todas as questões genéticas nos meus vídeos, porque eu trabalho com isso já há algum tempo e também porque as questões genéticas elas vão diferenciar umas pessoas das outras e é aí que mora todo o ouro da questão do emagrecimento, tudo que a gente precisa entender de uma pessoa e da outra para ela conseguir identificar quais são as melhores estratégias para o emagrecimento ou para o controle do ganho de peso, diferente de uma pessoa que também quer emagrecer e também quer controlar o peso, porque como eu já falei em todos os vídeos, nós não somos iguais, não somos farinha do mesmo saco, embora temos um monte de coisa parecidas, similares e vão ter condutas que vão beneficiar a grande maioria das pessoas, sempre vai ter aquela parte que é mais individualizada, que você vai ter que entender em você para saber como aquilo funciona e para entender o porquê daquela escolha ou de não fazer uma escolha específica também, tá? E por que eu resolvi falar desse gene? Existem vários genes relacionados com o processo de emagrecimento. Eu vou trazer em outros vídeos e eu sempre trago também nos vídeos que eu falo aqui sobre genética e sempre relaciono com a questão toda da perda de peso e de emagrecimento. Então, são vários genes. Mas por que eu começo em específico com o gene MTHFR nesse vídeo maior? Se vocês estiverem aqui no canal há algum tempo, vocês já viram eu falando do gene FTO, que é o gene da obesidade, eu falo um pouquinho do gene MC4R, que é um gene muito relacionado com as nossas escolhas alimentares, comportamentos alimentares, enfim, já tem um pouquinho de alguns genes aqui sim. Mas eu quero começar com esse vídeo um pouco maior sobre o MTHFR, porque esse é um gene que está envolvido no metabolismo da nossa vitamina B9, mais conhecida como folato, ou para as pessoas se identificarem melhor ainda, ácido fólico. E essa questão toda da via ali da B9 e que também envolve outras vitaminas do complexo B, elas têm sido muito impactantes quando aquilo ali não está funcionando muito bem na saúde geral e também no processo de emagrecimento. Eu vou focar sempre nas questões de emagrecimento aqui com vocês, mas eu vou puxar para as questões de saúde ao mesmo tempo, porque não só impacta na perda de peso, ou no seu metabolismo, ou no próprio ganho de massa muscular, mas como também impacta em questões de saúde que são sérias, tá? Então, esse gene que é o MTHFR, que chama metileno tetridofolato redutase, é uma enzima, tá? Que vai ter esse nome, que ela participa na conversão ali da forma inativa da vitamina B9, que é o ácido fólico, para a forma ativa da B9, que para simplificar, porque é uma via um pouco mais detalhada, mas a gente não precisa ficar sabendo todos esses nomes aqui, mas nós vamos converter então a forma inativa da vitamina B9 na forma ativa, que é a forma metilada, que é a forma do metilfolato ou folato, tá? Então vamos simplificar aqui para ajudar vocês nesse vídeo também a não ficar muito chato e muito pesado o assunto. Então, esse gene é um gene responsável pela formação de uma enzima que vai participar nessa conversão da forma inativa da vitamina B9 para a forma ativa. E por que isso impacta tanto na nossa saúde? Então, antes de eu começar a falar de todos os impactos, o que acontece hoje em dia? Por que eu quero falar desse gene? Porque hoje é muito fácil a gente consumir a forma sintética da vitamina B9, que é o ácido fólico. As gestantes, com certeza, as mamães aqui que estão assistindo sabem disso, porque todas praticamente fizeram uso de ácido fólico antes da gestação, ou quando estavam se preparando, ou durante a gestação. E o ácido fólico é a forma sintética da vitamina B9. E qual o problema em usar a forma sintética da vitamina B9? Nós, seres humanos, temos uma dificuldade em converter essa forma do ácido fólico para a forma ativa, que é a forma do metilfolato, do folato no nosso corpo. Como os estudos para essa conversão, e o ácido fólico, gente, ou o folato, a vitamina B9, ela é muito importante para várias questões de saúde, tá? Para a formação de nossos tecidos,
para o tubo neural, para todas as questões de fertilidade, para a própria formação do neném, para as nossas questões de saúde cardíaca, circulatória, saúde mental. Eu vou falar mais sinais e sintomas, toda a nossa função cognitiva. Tá? Ela também participa muito aí, a vitamina B9, do nosso processo de reciclagem da homocisteína, que é uma substância que é um marcador mais inflamatório e de risco cardíaco. Então, como a gente sabe da importância da vitamina B9, foi se adicionado aos alimentos, principalmente às farinhas, então aos produtos mais industrializados, o ácido fólico, que é a forma sintética da vitamina B9. O problema é que, como eu falei para vocês, nós, seres humanos, temos uma dificuldade em converter esse ácido fólico em folato ou metilfolato. E isso depende de duas enzimas, na verdade, tá? Eu tô falando do gene MTHFR, que é o gene mais conhecido, mas tem outros genes também que estão envolvidos nisso. Então, se você, às vezes, herdou alteração nesse gene, eu vou falar vários sinais e sintomas, então a maioria das pessoas não vai ter um teste genético para saber isso, outras até já tem um teste genético que traz o gene MTHFR, então você vai saber se você tem ou não esse polimorfismo, mas não tem problema, não se preocupem que eu vou falar sinais e sintomas. Então, se a pessoa tem ali aquela alteração genética ou tem todos os sintomas de quem possivelmente tem essa alteração genética, você já vai ter uma dificuldade maior em converter esse ácido fólico em vitamina, na vitamina B9 na forma ativa.